propósitos divinos sejam neles concretizados. Toda mulher, de alguma forma, é mãe. Se não é mãe do filho que gerou em seu próprio ventre, é mãe de um sobrinho, de alguém porque desenvolve afeto. Este sentimento se caracteriza por um amor forte, profundo e desinteressado, que nada exige e que a tudo é capaz de renunciar para ver os amados felizes. A maternidade é inerente às mulheres. É uma dádiva divina, especialmente dirigida a elas. A maternidade é uma dádiva. Ajudar um pequenino a desenvolver-se e a descobrir-se, tornando-se um adulto digno, é responsabilidade que Deus confere ao coração da mulher, que se transforma em mãe. E toda mulher que se permite ser mãe da sua ou da carne alheia, descobre que o filho, que depende do seu amor e da sua segurança que ela transmite, é o melhor presente que Deus lhe deu. Então, gente, hoje que é um dia especial, tá tudo acontecendo diferente aqui na casa, né? Em homenagem ao Dia das Mães, né? Tá tudo diferente. Então, nós vamos fazer, não vão ser perguntas, mas um bate-papo entre nós, né? E eu vou começar o bate-papo contando de uma palestra que eu ouvi em casa espírita, que dizia o seguinte, que a gente fica assim, mãe, 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 né? Não desmerecendo os pais que aprenderam a ser mães. Os pais que já tiveram esse contato com esse tipo de amor, que já aprenderam isso, talvez em outras encarnações, não é? Então, a gente diz o amor de mãe porque é a característica, né? Existem todos esses movimentos de igualdade, mas se fosse para ser igual, Deus não tinha feito diferente, não é verdade? E a gente fala, mas tem muita mulher nesse mundo, né? Por que que agora esse exagero? A gente vê as moças, as meninas, as senhoras reclamando, né? Faltam homens. Ai, por que que a gente não encontra? Por que que tem muito mais estatisticamente mulheres do que homens? Porque a mulher nasce automaticamente, como a Patrícia leu aqui, com esse amor já inato. Mesmo que ela não venha a ser mãe, ela tem essa centelha, né? Esse amor dentro de si, né? E acaba adotando sobrinhos, filhos alheios, filhos afins, não é? Sobrinhos. E o mundo está passando por um momento de transição, aqui o planeta inteiro, onde a gente precisa deste amor. Se você for parar para pensar, com tantas discussões, tantas guerras, tantas desavenças, o que que a gente precisa agora? É justamente esse amor incondicional. Então Deus, nessa tentativa, né, de tentar melhorar um pouquinho a sintonia da gente aqui, acabou escolhendo espíritos que tinham já esse sentimento e que vieram justamente para distribuir. Então a gente fala, distribui. Ai, mas eu não casei. Ah, mas eu não tive da minha barriga. Mas distribui esse amor que você tem aí dentro, que você sabe qual que é. Ensina para quem ainda não aprendeu e vamos deixar, né? Como a gente fala, essa luz cor-de-rosa, né? Iluminar tudo ao nosso redor. E quanto mais a gente distribuir, vai juntando um no outro, que nem Lego, né? E aí acaba conseguindo envolver tudo. Então é isso que a gente passa nesse dia especial. É aquela pessoinha, aquela senhorinha, que nem nós, assim. Não, é o amor. É um dia em homenagem a esse sentimento. É um dia em que a gente transmite, em que a gente vibra isso e tenta passar para todo mundo. Então era isso, gente. Eu queria abrir, né, Patrícia? Se alguém quiser fazer alguma colocação, complementar alguma coisa com isso, que a gente tem muito para falar de mãe hoje, né? Então, tá aberto a vocês. Oi, bom dia a todos. Dia.
Ontem eu vi uma reportagem na televisão que eu achei muito interessante, falando que os filhos também vêm para ensinar as mães. Mostrou um exemplo diferente que eu achei muito bonito. E o quanto essas mães que aprenderam com os filhos, elas conseguiram transformar o amor que elas têm e a dedicação em ensinamento para outras mães que precisavam da mesma situação. Eu achei isso muito bonito também. Não sei se você tem alguma coisa para falar disso. Eram duas situações. Uma mãe que teve um filho com paralisia cerebral e que entendeu que aquilo era uma condição dele, mas que não era... Ela dava uma limitação, mas ela conseguia transpor aquela limitação ajudando o filho. E conseguiu dar o exemplo para outras mães. E uma outra mãe que tinha um filho que é gay e que ela também conseguiu guardar o orgulho dela, trabalhar isso com o amor que ele passou para ela e o aprendizado, e ajudar as outras mães com o preconceito também. Achei super legal, porque mostra que a gente não veio só para ajudar, eles também vêm para ensinar e para ajudar as mães também. Com certeza, mas é isso, você complementou e veio confirmar exatamente isso que a gente estava falando, né? É um dia em homenagem ao amor maior que a gente tem de exemplo nesse mundo, né? Quando se fala de amor, qual é o máximo de referencial que a gente tem? É o de mãe. Então, é um amor de mãe que ela aprendeu, né? Que eles aprenderam, que um ensinou ao outro e que aí a gente vai transmitindo até conseguir, fazendo Lego, juntando um no outro para chegar ali, né? Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de compartilhar também, complementando o que a nossa colega falou, que essa semana eu assisto alguns discursos num site que chama TED, TED, que são pessoas que vão compartilhar vivências da vida dela. E essa semana eu assisti o discurso de uma mãe que estava grávida de gêmeos, mas que durante o pré-natal descobriu que um deles tinha aquela doença, que acho que é anencefalia, né, que o cérebro não desenvolve. E que foi uma gravidez muito conturbada, porque ela estava aprendendo a lidar com uma situação de que ela geraria um dos filhos e que ele não sobreviveria. Que ela teria que gerar aquele filho na barriga, né, durante os 9 meses, e saber que, após o nascimento, ele sobreviveria por pouquíssimo tempo. E ela falou que, por um período, ela ficou muito depressiva por essa situação, mas que, no final, ela começou a buscar uma solução para isso. Ela falou assim, eu não quero que o meu filho venha ao mundo simplesmente para morrer, né, depois de alguns dias ou de algumas horas. E ele faleceu 1 semana após o nascimento, e eu achei muito bonito o que ela fez com isso. Ela procurou alguns órgãos nos Estados Unidos, que era uma mãe americana, e ela doou todas as partes, né, os olhos, tudo que pôde para centros de pesquisa nos Estados Unidos, para que ele pudesse salvar vidas de outras crianças, né? E depois de alguns anos, ela foi procurar esses pesquisadores para saber o que tinha sido feito com o filho dela, né? Quais eram as pesquisas, tudo. E um dos centros de pesquisa que ela foi era de uma médica que pegou a retina e a córnea do filho dela para ajudar crianças com câncer. E ela se sentiu muito grata. Ela falou assim, hoje eu me sinto muito em paz, porque eu sei que meu filho ajudou a vida de outras pessoas. Então, ele não foi uma criança que simplesmente veio e morreu. Ele teve um propósito de vida, não só para mim, mas para outras pessoas. E eu achei uma lição, assim, né? Uma mãe ter coragem de fazer tudo isso, conseguir superar e não ver simplesmente que o filho não sobreviveu, mas buscar uma alternativa de ajudar outras pessoas com isso, né? Então, só para compartilhar. E em momento nenhum nós falamos aqui que era fácil, né? Então são decisões assim duras, tristes, mas que realmente demonstram isso, né? Então, graças a Deus, felizmente, o Serginho conseguiu chegar. E Dia das Mães até engarrafamento traz pra gente ver que não é fácil, né?
Aí o Serginho vai resumir um pouco, infelizmente, né? Porque as palestras dele são sempre tão maravilhosas, mas porque até nós vamos ter uma homenagenzinha às mamães no final. Tá bom? Bem-vindo, Serginho. Graças a Deus. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Apesar do atraso, mas estamos aí. É rápido, apenas para a gente, pelo menos, poder lembrar desse dia, né? Não sei se todos sabem, mas teve uma mulher americana chamada Anna Jarvis. Alguém já ouviu falar nesse nome? Anna Jarvis, 1864. A mãe dela morreu. Quando a mãe dela morreu, ela tinha uma ligação tão forte com essa mãe que ela resolveu fazer uma homenagem muito grande. A homenagem dela foi tão grande que parou a cidade que ela morava. Em 1864, as pessoas começaram a perceber que alguma coisa estava acontecendo de diferente lá. Ela chamou a família toda, chamou os amigos, os vizinhos e o bairro. Aquilo repercutiu. Repercutiu tanto que começou a se espalhar por todas as cidades dos Estados Unidos. Incrível, porque alguns anos depois, em 1905 mais ou menos, o presidente americano, vendo que várias cidades americanas começavam a fazer uma homenagem baseada numa mãe de uma mulher numa determinada cidade no Mississippi, promulgou que pelo menos um dia no ano deveria ser dado em homenagem às mães. Então, em 1905, o presidente americano resolveu então promulgar essa data. E aí a gente vê nos dias de hoje as pessoas discutindo sobre o dia, né? Falar, mas é comercial? Porque eu vou comprar? Porque virou presente? A gente tem que lembrar que, obviamente, que o Dia das Mães são todos, mas é bom ter esse dia. A gente não pode também tirar o mérito. O mérito do dia é importante. E não só ver como um ato comercial. A mesma coisa que chegar no final do ano e as pessoas, não, o Natal é comercial. É o mérito do dia. É algo especial. É algo a mais. É um momento interessante. Então, vamos entender que isso é de relevância. A gente vai ver que, no Brasil, isso só aconteceu com Getúlio Vargas, quando repercutiu em 42 países esse movimento. Em 1935, só no Brasil, Getúlio Vargas promulgou o segundo domingo de maio como Dia das Mães. Foi um dos países que resolveu promulgar esse dia, para homenagear. A gente vê que o compromisso espiritual é grande. A gente não vai definir o quanto isso é grande, apenas pegar só as obras do André Luiz para entender como é grandioso a missão, né? Se a gente for ver em Sexo e Destino, do André Luiz, nós vamos ver uma figura maravilhosa de uma mãe que ela tem uma relação conturbada com o filho, e no livro é descrito essa unificação dos dois, como é importante isso. No nosso lar, a gente vai ver o reencontro de André Luiz com a mãe. Quem vê o filme ou vê o livro vai achar que em algum momento que aquela mãe só chegou naquele momento, né, para encontrar com ele. Não. A mãe, ela sempre esteve com ele, mesmo lá no umbral. A gente chama de umbral, mas vamos entender bem que a zona dita umbralina, não é um local físico, viu, gente? Não é um local físico. É aqui, no meio da Terra. É que a gente não consegue ver o mundo espiritual, mas é exatamente nesse ponto, quando a pessoa desencarna. Se ela desencarna com a vibração com frequência não tão boa, ela vai se encontrar num lugar de frequência baixa, em que convencionalmente na doutrina espírita a gente chama de umbral. Mas nada mais é do que o local físico, é aqui, nosso meio mesmo. Por que é escuro? Emanações de pensamentos de todos nós, que dia a dia vão emanando, reclamando da vida, e aí... Mas a mãe estava presente ali. Uma das histórias mais bonitas acontece no livro Libertação. Gregório, há 200 anos, ele tinha um exército para dominar. Para quem vê Libertação vai ver que a dificuldade lá era que o chefe dos ditos dragões, chamavam de dragões porque era um exército que perpetuava no mal. Então eles viviam fazendo coisas aí. E no livro André Luiz diz que no momento mais drástico, quando ele está conversando com Gregório, ele já estava há 200 anos, né, perturbado mesmo, dentro daquela ânsia de continuar fazendo mal, quando de repente aparece a figura da mãe do Gregório. Ali há uma transformação. A gente percebe então que a figura da mãe é tão importante que mesmo ele, depois de 200 anos, naquela condição de
perturbação em que ele se encontrava, a figura da mãe fez uma diferença tão grande que ele se ajoelhou. Naquele momento foi que foi possível, então, recolher ele para o plano espiritual para que ele fosse transformado. Então, a gente vê que a figura da mãe, em todos os momentos, alguém vai falar, e o pai, né? O pai é importante, gente, mas quem gesta, quem está junto, quem acompanha, é a mãe. Tem jeito. Falando como homem que sou, entendo essa força maravilhosa da mulher. E a missão da mãe é muito importante, em todos os sentidos. É a mãe que, quando ela percebe quando o filho está diferente, é a mãe que, num olhar, ela sabe quando a criança está começando a fazer coisas erradas. Às vezes ela não está nem presente, ela percebe, sintonia, e liga para o filho que está, às vezes, em outro país, em outro estado, em outro local. Quando o filho está na rua, ela está dormindo, ela acorda no meio da noite, sintonia. A mulher, ela tem isso, e essa ligação se dá no momento em que ela está gestando, não só lá, porque não precisa ser filho carnal. Importante isso. Quem já viu um filme que passou recentemente, Contador de História, vai entender isso. Contador de História é uma história interessante de um menino que vivia na Fundação Casa, que na época era FEBEM, né? Hoje é Fundação Casa. E esse menino, ele estava lá no meio das crianças e veio uma francesa. E a francesa veio participar de um programa aqui no Brasil que era para você adotar. Não era adotar, a criança passava o fim de semana na sua casa. E ela foi lá e começou a ver as crianças e olhou para esse menino. Aí o rapaz da fundação falou, não, ele não, porque é o pior de todos. Ele é o pior, você não vai conseguir, ele vai te dar dor de cabeça. Ela olhou para ele e falou, mas é ele que eu quero. Olha, é ele que eu quero. E ela leva esse menino. O filme é interessante porque é o ponto de vista do menino, porque ele nunca imaginou que alguém sentisse alguma coisa por ele. Então a primeira coisa que o menino faz quando ele começa a ir na casa dessa francesa é roubar a francesa. Ele abre a casa dela, os amigos entram e roubam tudo que ela tem. Quando ela volta do trabalho e ela vê aquilo, o menino fica lá. É interessante isso, né? Porque ele não fugiu. De repente bateu o ressentimento quando ele fez aquilo e ele ficou lá. Quando ela vem e se encontra com ele, ele pensa, e a mente nossa justamente espera por isso. Ela vai me xingar, ela vai me pôr para fora, vai chamar a polícia. E ela abraça ele. Essa primeira cena, ela abraça ele. E aí fala ainda, nossa, você precisa de muito amor. E ele fica sem entender isso. Até aí, esse menino, ele começa a ter a transformação, mas para ele a dureza interna é tão grande que ele não consegue entender o que está acontecendo. Aí tem um determinado ponto lá em que ele frequenta a casa dela, mas ainda ele é muito desconfiado, porque, afinal de contas, quem se interessaria por uma pessoa desgarrada desse jeito? E aí chega um determinado momento em que ela está trabalhando e ele resolve, por alguma razão também, que já pensou alguém se importar comigo? Não. E ele liga todas as torneiras da casa lá e inunda a casa da mulher. Tudo, chuveiro, todas as torneiras, e faz aquele fuzuê, aquele aguaceiro, estraga o tapete da mulher, estraga tudo, né? E de novo ele fica lá. Ele fala, agora ela vai me pôr para fora, né? Vai. A mulher chega, vê aquela destruição da casa dela, ela se ajoelha, olha tudo aquilo e vê um menino lá, né? O menino esperando lá, que ela vai brigar com ele, vai. E ela abraça ele também de novo nesse momento e fala, apesar de você não acreditar, eu acredito em você e eu te amo. Diz ela, porque ela participa da cena no livro, de que no primeiro momento o menino treme. E o menino, ponto de vista do menino, é a primeira vez que ele chora. Ele nunca tinha chorado até então. Nesse momento ele chora. Ele conta é um rapaz, é um homem até hoje em dia, ele contando a história dele, que ele diz que ele tinha tudo para dar errado. Tudo. A vida toda dele é para ele ser mais um desgarrado no mundo. E ele diz no livro que ele encontra um anjo. E esse anjo faz o que muitos de nós não entendem. A gente vê essa situação e a história, a gente não entende como é que alguém pode desprender tanto amor. Isso é interessante porque depois ele cresce e ele começa a fazer a mesma coisa que ela fazia. Ele vai, pega os jovens da Fundação Casa, leva para a casa dele os piores e começa a tratar com o mesmo amor que ele recebia, né? E ele fala,
que o que transforma, ele aprendeu nisso, que o que transforma qualquer ser humano no mundo é o amor. Ele aprendeu isso na prática, porque ele viu que uma pessoa amou tanto ele que o transformou. E é interessante porque o amor de mãe, mesmo não sendo a mãe biológica do menino. Ou seja, mãe é mãe. Mãe é quem ama. Mãe é aquela que se doa. E quando a gente se doa, a gente transforma. Então o amor é transformador. Não só as histórias que a gente vê nos livros do André Luiz, mas nas histórias do dia a dia a gente vai ver que esse amor-doação, Kardec na questão 890, no Livro dos Espíritos, os Espíritos falam isso, que o amor de mãe é um presente de Deus que ele dá, porque é instintivo. A mulher, ela começa a amar de uma forma tão intensa que foge aos padrões que a gente entende de amor. Foge aos padrões. É como se Deus desse um pouco de amor divino para a mulher, o dom de amar como se fosse o próprio Deus. Né? Esse tipo de amor lá que os espíritos falam que a mãe tem, porque é fora dos padrões de amor que a gente conhece no planeta Terra. Então nós como pai, a gente sabe, a gente tenta e a gente faz. Mas graças a Deus no mundo material a gente também reencarna como mulher. E todos seremos mãe em algum momento. E a gente vai aprender também um pouco dessa nesga de amor, para a gente poder entender como é que funciona isso. E as mulheres têm essa sorte, porque elas já vêm com isso, imbuídas desse amor maternal. E esse amor maternal, a gente às vezes pensa que é só para o filho. Ela estende esse amor para o marido, para a família, para o filho. Porque quando a gente fala de mãe, a gente pensa que esse amor ele só está vinculado ao filho. Não. Quando tem o filho, ela começa a trazer esse amor para dentro dela e ela começa a trazer esse amor para tratar desse amor para a família toda. Então, é interessante a gente entender esse amor maternal de uma forma muito mais sublime. Quando a gente fala desse amor divino, a gente sempre cita o amor materno, porque é a única coisa que a gente consegue entender como amor divino. Qualquer outro é teórico, né? Que a gente teoriza muito sobre amor, mas entender é só mesmo quando a gente vê uma mãe. E a mãe fazendo isso, a gente percebe que isto vai além de qualquer condição. Até porque, quando a mãe se propõe a ser mãe, aí nesse caso biológica, ela já traz isso do mundo espiritual. Ela já traz um comprometimento com o filho que virá, com os filhos que virão. Ela já traz todo esse processo já na vida presente. E muitas vezes... e a gente vê nos livros do André Luiz, acontece muito isso, e a vida continua é um deles, que ele fala sobre isso. Alguns homens passam na vida da mulher e não ficam, mas para ela ter a experiência materna, porque ela tem um compromisso. E aí o homem que vem, ele vem apenas para que a mulher seja mãe. Ele não fica, porque o compromisso dela nesse momento é com aqueles que virão junto. A mulher ela vai ter muito mais força, ela vai ter que ter o compromisso. Infelizmente, sim. No caso de ser mãe, é um compromisso muito maior. Muitas das vezes, e a lei é justa nesse ponto, a preferência é da mãe. Não que o homem não ame e não deseje, não é isso. Mas a lei, ela trabalha dentro da justiça divina nesse ponto. A mulher, naturalmente, instintivamente, traz esse amor. A mulher, quando ela vê a criança, o filho, com uma dificuldade, ela pode simplesmente abraçá-lo. Ela está dando um passe nele. E a dor passa, o sentimento passa. As mães, quando tiver com dificuldade com o filho adolescente, conversa com ele quando ele estiver dormindo. Espiritualmente ele vai escutá-la, porque ela é a mãe. O filho está longe. Não precisa ligar, muitas vezes a conversa mental chega lá. É que a gente usa pouco esses recursos que nós temos. A mãe, por ter esses recursos, pode usar mais do que muita maioria de nós. Conversar numa prece com o filho que não se encontra quando está na balada. Olha, cuidado, não precisa estar do lado dele, porque às vezes quando o jovem está em casa e ele passa por aquela idade da adolescência, ele para de escutar os pais. E é natural isso. Então a mãe, no momento de prece, conversa com o filho. Inconscientemente ele percebe e sente essa energia. Essa energia ele chega onde estiver. Então ele está na noitada, ora por ele. Com amor, vai chegar lá onde ele estiver. Naquele momento, se ele estiver prestes a fazer alguma coisa que não, alguma coisa vai acordar nele. Opa, calma, deixou. E é natural isso acontecer. Então,
falam que a mãe é o guia, é o guarda, é o vigia. E é tudo isso mesmo, é uma mistura de tudo isso. Porque ela consegue fazer essa ligação psíquica, moral, mental, corporal com todos nós, né? Nós todos estamos aqui por causa de nossas mães e vamos pensar naquelas mães que desencarnaram, aquelas que não se encontram conosco mais. Essas ainda continuam o trabalho de vigiar, de orar, de estar conosco todo dia também. E até porque muitas mães, e aí são os espíritos que falam, se recusam a reencarnar enquanto não vê o filho bem. Então acontece muito isso. Muitas mães desencarnam e ficam tutelando o filho lá para que ele se encontre na vida. E nós, às vezes, perdidos que somos no mundo, a gente não percebe muito isso, mas está lá a mãe com seu amor maternal. Ah, mas era para encarnar, já era para voltar no seu compromisso. Não. Deixa eu ver como é que o meu filho está, minha filha. Deixa eles estarem equilibrados. Muitas reencarnações de mães só acontecem depois que ele vê que a vida da família começa a se ajustar de novo. Daí ela fala, agora sim. Agora eu continuo o meu trabalho. Então a gente vê que ela se estende esse amor, esse compromisso, mais do que nessa vida, né? A gente percebe isso em todos os lugares. Nas religiões, a maioria são de mulheres e mães, né? Em qualquer assunto religioso, a gente vai ver que as mulheres estão sempre em primeiro lugar. Não que os homens fiquem para trás, é que o homem, apesar do linguajar falar mundano, nós somos do mundo. O homem trabalha, o homem vive a vida mais material. A mulher, naturalmente, ela vem com um pouco dessa vida espiritual, desde criança. Essa ligação instintiva. A igreja, quando queimava as mulheres no passado, e alguém pode falar, e os homens? Muito poucos. Porque a mulher ela já tinha sintonia espiritual elevada. A grande maioria da mulher é naturalmente médium. A grande maioria da mulher já sente. Elas que fazem um trabalho de curandeirismo, curavam as pessoas das cidades. Então, essa sintonia com o alto já vem com o feminino. O masculino, nem tanto. É por isso que não se queimava tantas pessoas de sexo masculino chamadas de bruxos ou bruxas. Não tinham isso, tá? Acho que lá em cima já está pronto. Então, tá. Então, nós vamos ficar por aqui. Eu só trouxe correndo, né, pra gente, graças ao bom Deus, está tudo parado, porque as pessoas estão saindo na rua para levar suas mães, né? Do Lourenço, da Maria Léia. Fala, Lourenço. Ele diz, Serginho, bom dia, saudades. Bom dia. Hoje não tenho perguntas, mas tenho um comentário que dedico à minha mãe e a todas as mães. Mãe é sempre uma feliz lembrança. Quando ainda menino, sua postura jovem, atarefada, prestativa, atenta aos mínimos detalhes com nosso cuidado. Quando ainda jovem, preocupada com nosso comportamento, com nossas atitudes, sempre solícita, sempre presente. Quando adulto, os anos pareciam voar. Aquela meiga senhora, já com os cabelos brancos, continuava e continua solícita, prestativa, consolando, encorajando. Mãe é sempre uma feliz lembrança. Muito bem. Não tem nem o que acrescentar, né, gente? É isso mesmo. Mãe é tudo isso que o Lourenço falou e muito mais, né, Lourenço? Obrigado. Agora, eu acho que a gente vê, acho que vai ter uma apresentação. Se alguém quiser colaborar, falar alguma coisa também, né, gente? A gente não pode esquecer, Sérgio, que existem muitas mães pais, né? Eu tenho um amigo que ele cuida da filha desde que nasceu, né? Porque a mãe teve um problema grave e é uma mãezona. É uma coisa, eu falo para ele que quando eu crescer eu quero ser uma mãe igual a ele. E é importante isso, porque a gente fala da mãe, mas a gente fala do materno que existe em cada um de nós, dessa grandiosidade que Deus coloca no coração de cada ser humano, né? Que essa centelha de amor e de luz, que não importa se é mãe, pai, se é avó, se é tio, né? Se é a vizinha que está cuidando. Eu acho importante a gente lembrar desse amor que as criaturas têm de uns para com os outros. Nós todos somos mães e pais, um pouquinho de cada um, né? Nós temos esse compromisso com a vida, né? Isso mesmo, né? Esses são os famosos pães, né? Que cuidam do filho como se fosse, ou mais do que a própria mãe, né? Bom dia.
distribuir esse amor que às vezes a gente tem pela nossa mãe ou a carência, né, por não tê-la, lembrando de outras pessoas também, né, que como todo mundo está falando, eu acho que é uma energia de amor, né, eu acredito Isso mesmo. que seja isso. Então, que essa energia, a gente tem que distribuir ela, se não tem para a nossa mãe, né, a mãe carnal, para outras mãezinhas, né, e era uma reportagem de um delegado em Goiânia, se não me engano, e ele fez esse projeto, né, numa casa, um abrigo, não sei quantas senhoras e senhores tinham lá, mas aí ele fez um vídeo e tal, e conseguiu milhares de colaboradores para adotar essas mãezinhas, né, que queriam um filhinho para dar amor. Então, acho que a gente também tem que se ligar nisso, né, não só na parte de mãe, mas na parte de ser filho também, né, de saber que por mais que às vezes a gente não tenha, vamos distribuir esse amor que a gente sente para outras pessoas, né? E eu achei muito interessante que ele conseguiu milhares de colaboradores e que não é só no Dia das Mães, que Dia das Mães é todos os dias, e que essas ações sejam lembradas não só hoje, mas sempre, né? Sempre. Porque o amor, ele está rodando, então o amor tem que girar, né? Para o mundo melhorar, o amor tem que girar. Isso Então, mesmo. interessante, eu queria comentar. Não, muito bom, muito bom. É, só para, acho que, completar, você vê que coisa, né? Nós, às vezes, dá a impressão de que a gente fica esperando alguma coisa acontecer para a gente exportar nosso amor para algum lugar. Já reparou isso? Precisa acontecer um acidente em algum lugar para a gente poder juntar os mantimentos porque aquele lugar precisa. Precisa de alguém fazer uma reportagem para milhões de pessoas acordarem. Percebe-se que tem muita gente querendo, mas a gente às vezes fica meio que dormindo, a gente espera, né? Fica esperando alguém dar o start para a gente poder ir atrás. Você está corretíssima, tem que ir também no dia a dia buscando isso. Então, tá certo. Hoje é o dia da mulher em geral, né? Porque ela nasce já com esse sentimento, esse amor de mãe, e muitas das vezes elas não têm os seus filhos, né? Mas elas já brincam de casinha Desde criança. Dão bola para ele, ó. E então, quando ela, às vezes, a mãe, teve um caso que uma mãe já tinha 3 filhas, ela teve que tirar as trompas e sempre dava problema a cirurgia dela. Então, foi visto que ela não estava aceitando isso, né? No momento que ela aceitou que não tinha problema, já tinha 3 filhos e tal, aí esse ano se problema, porque ela estava sempre retornando na cirurgia, não fechava os pontos, né? Porque até às vezes quando a mãe tira um seio, não só que ela se preocupa com a forma estética, mas parece que aquela doação ela deixa de ter, então se sente muito mais já vem. Todas as mulheres perderam essa. Também. Concordo plenamente. O amor que ela tem, ele vai ser dela, natural da mulher, é lógico, né? E não prescinde, muitas vezes, de algo acontecer. Ela já traz isso. É interessante que você contou essa história. Eu lembrei de uma amiga nossa que ela veio com a trompa invertida, né? Então não segurava o óvulo, né? Veio virado para baixo. Então o óvulo vinha. Mas você acredita que ela conseguiu ficar grávida e teve filhos? O médico não sabe explicar como segurou. O amor é isso, né? A gente não tem explicação muitas vezes. Aconteceu, teve 2 filhos. Mas o médico falou desde o começo que ela não teria nenhum, porque falou, é impossível, você não vai ter. Se ela acreditasse nisso, realmente ela não seria mãe. Quer fazer a vibração para nós, você? Pode. Em homenagem ao Dia das Mães? Ok, sem problema nenhum. Ontem, nesse momento, envolvidos nesse amor maior, vibremos. Vibremos pelo nosso planeta, o envolvendo em muita luz, muita paz e muito amor. Vibremos pelo nosso país, envolvendo em muita paz, muita harmonia e muita luz.
Vibremos pelos enfermos que se encontram acamados, com dores. Que essas vibrações lhes cheguem em forma de medicamento, aliviando seus desconfortos. Que eles se sintam amparados, renovados e fortalecidos. Vibremos por todas as mães, encarnadas e desencarnadas, que nesse momento elas se sintam envolvidas nesse amor, nesse carinho, nessa luz e na gratidão. E vibramos pelos nossos lares, que essa luz esteja presente em todos os cômodos e que possa envolver a todos que conosco convivem. E assim, mais uma vez agradecemos ao Pai pela oportunidade bendita de mais um dia, repleto de novas oportunidades, para que possamos fazer o nosso melhor sempre. E que sigamos a semana com muita saúde, muita paz, harmonia e trabalho no bem. Que assim seja, graças a Deus. Agora as crianças vão fazer, né? Já chegaram, então... Apresentação também especial, tá bom? É uma homenagem para as mães, se chama Estrela. Mãezinha querida, enquanto a música festiva celebra a passagem do teu dia na terra, venho falar-te a sós. Sei que te ocultas na humildade, como se não fosse a nossa heroína de cada dia. Entretanto, estás escondida entre nós, qual estrela brilhando na escuridão. Ante os poemas de louvor com que te honramos a bênção, entro no santuário da memória para lembrar-te, e recolho na concha da saudade as canções com que me guardaste o berço, as palavras de ternura com que me deste apoio aos primeiros passos, o aconchego de teu colo e o veludo de tuas mãos. Mas revejo, igualmente, o olhar agoniado com que recebias o golpe de nossos erros e o teu silêncio misturado de lágrimas, quando nossos gestos impensados te buscava ferir. Nunca falaste em perdão, porque nunca te detiveste nas nossas faltas, mas seres em nossa estrada somente amor. Sei agora, contudo, quantas cruzes invisíveis de sofrimento te algemamos no coração. Os dias passaram, ensinando-me o alfabeto da experiência no livro de tuas próprias renúncias. E eis-me aqui, de alma renovada, para exaltar-te a glória desconhecida. Quisera ofertar-te aos mais belos tesouros do mundo. No entanto, mãezinha, o ouro da terra é simples, metal duro e frio, quando se trata de brindar uma estrela. Trago-te assim as flores do meu afeto, para que o perfume da minha oração de enternecimento e alegria desfaleça de amor aos teus pés, no trono de sacrifício em que Deus te coloca. E, estendendo os meus braços sequiosos do teu carinho, repito de novo em prece: Estrela divina, envolve-me em tua luz. Meimei. Então, nós queremos agradecer às mães, queremos pedir ao plano espiritual todo aqui presente
a Jesus, nosso Pai, que envolva cada uma das mães, tirando as dores, as tristezas, as mágoas, e que fortaleça cada vez mais cada uma de nós, para que nós possamos juntas formar um mundo melhor para os nossos filhos e os nossos netos, que assim seja. E agora nós vamos ter a Alexia, que vai fazer uma homenagem. Ela faz parte também lá da DM Santana, do André Luiz, e ela vai fazer uma homenagem aqui para todas as mães. Obrigada. Eu vou cantar a música Obrigado, Mãe, da Nayara Azevedo. Então tá. Pode passar o tempo que for, não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime e tão especial. Não importa como ela é, e nem importa de onde vem. Não importa a cor nem a religião, importa é que todo mundo tem. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de ninar e que no abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que adota, que chama de filho, que pega na mão e te ensina a andar, que deita no colo e ensina a amar. Muito obrigado, mãe. Qualquer coisa que eu diga vai ser pouco demais. Só eu falar eu te amo, mãe, vai faltar algo a mais. Quero te agradecer por me deixar nascer. Eu sei que você passou noites mal dormidas. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de ninar e que no abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que Desculpa, gente. É que eu tô muito nervosa. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de ninar e que no abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que adota, que chama de filho, que pega na mão e te ensina a andar, que deita no colo e ensina a amar. Muito obrigado, mãe. Qualquer coisa que eu diga vai ser pouco demais. Só eu falar eu te amo, mãe, vai faltar algo a mais. Quero te agradecer por me deixar nascer. Eu sei que você passou noites mal dormidas. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Peraí, gente, eu queria fazer uma homenagem para minha mãe e queria também dar um presente para ela, porque mesmo que eu saiba que esse presente é meio humilde, que ela não merece só isso, porque tudo que ela fez por mim é muito mais do que só um humilde presente. E como diz na música também, é muito mais que um te amo, mãe. E pega o presente aí, por favor. Mãe, eu fiz um álbum para você com todas as fotos e tá faltando páginas. Só que essas páginas eu queria que você preenchesse com o resto das nossas vidas. Bem rapidinho.
Não dá para não se emocionar, né, gente? Mas eu queria só lembrar que a Casa do Caminho está convidando a mocidade para que venha fazer parte no domingo, às 10 horas da manhã, do nosso trabalho, né? Então, nós estamos, juntamente com o Departamento da Mocidade de Santana, fazendo um trabalho voltado para os jovens, né? A juventude mesmo. Então, eu gostaria de convidar todos os jovens às 10 horas da manhã, juntamente com a evangelização infantil, né? Para que faça parte desse trabalho, que depois, mais para frente, a gente vai poder fazer uma divisão e fazer um trabalho continuado. Então, que alguém, se souber de algum jovem aí que queira participar, nós agradecemos. Muito obrigada e um feliz Dia das Mães para todas. Obrigada. Eu achei que tinha feito.